Ah, os formatinhos do Super-Homem apresentando sua origem pós-crise. John Byrne, que beleza! Vocês estão aí olhando, né? Pessoal, vamos falar sobre Super-Homem número 40 e número 41. Sobe a vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode, tudo bem? Pessoal, bora logo pro que interessa? Vamos começar conversando sobre Super-Homem número 40, que mostra o primeiro encontro do Super-Homem com o Batman no pós-crise. Deixa eu pegar meu roteiro aqui para não me perder. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, é importante a gente saber que nessa história aqui, que se passa 8 meses depois do surgimento do Super-Homem, o Batman também tem início de carreira. E você percebe isso pela ausência do Batmóvel, né? Ele usa um carro cheio de quesitos especiais, né? Ele tem um laboratório de criminalística dentro do carro dele, mas não é o Batmóvel. Ele não tem ainda a elipse amarela no peito, tá? No pós-crise. O Robin nem é citado. Então mostra essa revista aqui um Batman sim do início de carreira, de repente lá no Batman ano 1, coisa parecida, tá? Mostra também nessa revista uma diferença entre Metrópolis e Gotham City na questão dos criminosos, né? Como eles se apresentam. Em Gotham City, cara, o que você vê é criminoso maluco. E o que o John Byrne escolheu para aparecer, a criminosa, né, no caso, que o John Byrne escolheu para aparecer nessa revista aqui, foi a Magpie, né? Que é uma criminosa totalmente insana, que ela tem a necessidade de colecionar objetos que ela considera valiosos, né? Que ela considera não, que de fato são, como ovos Fabergé, por exemplo, né? E ela tenta sempre roubar esses objetos que ela considera bonitos. E no lugar desses objetos que ela rouba, ela coloca armadilhas fatais, tá? Então, é essa inimiga aí, essa vilã que o Batman e o Super-Homem eles vão se unir para enfrentar. Obviamente, no começo da história, os dois não se dão bem, né? Isso é contumaz em histórias de quadrinho, né? Os super-heróis eles não se dão bem, acabam brigando, aí depois eles se unem para combater um mal maior do que as suas diferenças, né? Mas eles não chegam a lutar, o Batman e o Super-Homem, nessa história aqui. Tem apenas um mal entendido. O Super-Homem considera um Batman criminoso pela forma como ele trata os vilões, né? O Batman aqui não é aquele Batman pós-crise, né? Ele é um Batman mais turrão, mais atrelado às sombras. Ele machuca de fato os criminosos, né? Ele não mata, mas ele machuca pra valer, tá? Então, depois de um diálogo, né, o Batman consegue convencer o Super-Homem a correr atrás da Magpie. E eu não posso falar mais muito sobre essa história porque ela é curtinha. Tem apenas 20 páginas, 20 e pouquinho, tá? Mas tem uma coisa interessante aqui, vou mostrar para vocês. Antigamente as revistinhas tinham uma seção de cartas, né, dos leitores. A do Super-Homem se chamava Correio de Krypton. Olha só que interessante, tá? E eu vou ler para vocês aqui o que o editor da época, o Leandro L. Del Manto, o que ele fala sobre essa história aqui e sobre a diferença entre as personalidades do Batman e do Super-Homem, né? Principalmente no pós-crise. Corta para a leitura, produção. Vamos lá, gente. O que o Leandro escreve aqui é o seguinte. Esta edição apresenta o terceiro capítulo da reformulação de Super-Homem, da minissérie The Man of Steel. Como você pode observar, não há mais qualquer laço afetivo entre o herói kryptoniano e Batman, como havia antes, né? Naquela época dos Super Amigos, quando vocês viam, né, eles eram considerados muito amigos, né? Aqui não é assim que a banda toca. É interessante notar que neste episódio existe uma espécie de prenúncio de como seria o relacionamento dos dois heróis num futuro não muito distante. Isso não lembra algo? Exatamente, o Cavaleiro das Trevas. Aliás, o que você achou da revista do Batman? Na época em que Dark Knight estava sendo elaborado, Frank Miller consultou John Byrne
sobre como seria o caráter do seu super-homem sob determinadas condições num possível futuro. Da mesma forma, Byrne consultou Miller quanto à possibilidade de Batman em Dark Knight. É por essa razão que eu dou tanta ênfase ao Cavaleiro das Trevas, pelas implicações que ele teve em quase todos os personagens de Detective Comics. Em Dark Knight, Batman representa, de forma figurada, as trevas e Super-Homem a luz. Nesta edição, ocorre o mesmo. Em Super-Homem 38, onde começa a origem do Homem de Aço, pode-se observar uma explicação mais científica no que diz respeito aos seus poderes. O corpo dele funciona como uma bateria solar, acumulando mais e mais energia com o passar dos anos. É curioso lembrar que, quando aquela história foi feita, a nave espacial que Super-Homem salvou era Space Shuttle, ônibus espacial, Challenger. A Space Shuttle Challenger. Entretanto, devido ao lamentável acidente ocorrido com o mesmo, a sequência teve que ser alterada. Esse ônibus espacial, pelo que eu me lembro, na hora que ele voltou para a Terra, ele se desintegrou, cara. Morreu todo mundo que estava lá dentro, né? Afinal, como é que se explicaria o fato da nave ter sido salva apenas nas histórias em quadrinhos, que eu falei para vocês? Um outro dado interessante é quanto à vestimenta do Super-Homem. Agora, o tecido dela não é mais invulnerável, pois foi confeccionado aqui na Terra. Ela se torna virtualmente indestrutível por estar aderida ao corpo do Super-Homem, que exala uma espécie de aura energética. O mesmo não acontece com a capa. Na revista 38, a mãe do Super-Homem, a Martha Kent, ela explica essa situação. Tá? E em Super-Homem 39 foi apresentada a personagem Lois Lane, que era conhecida pelos leitores brasileiros pelo nome de Miriam Lane, uma adaptação do original Lois Lane. Essa troca, né, que aconteceu do nome da Lois, né, de fato ela se chamava no Brasil, não tinha Lois Lane, era Miriam Lane. Né? Eles tiraram Lois porque a pronúncia Louis, né, lembra Luiz, que é um nome do gênero masculino, né? Então eles trocaram para Miriam. Ela não será mais a grande paixão do Super-Homem. Os dois serão grandes rivais na busca de furos de reportagem. Alguns leitores americanos compararam o relacionamento dos dois aos personagens do seriado de TV Moonlighting, intitulado no Brasil como A Gata e o Rato, da Cybill Shepherd e do Bruce Willis, né? Interpretados por Bruce Willis e Cybill Shepherd. Nas próximas aventuras você dará boas risadas com as adoráveis briguinhas dos dois. Agora, deixando o Homem de Aço um pouco de lado, que tal a nossa novíssima Mulher Maravilha de George Crisis Pérez? Está boquiaberto? Ele está falando da Mulher Maravilha, porque aqui também era apresentada a Mulher Maravilha, ele para de falar do Superman, né, o Super-Homem, então não vem mais ao caso. Então, essa explicação aí que o editorial dá, cara, sobre o que aconteceu até agora nas histórias do Super-Homem, né? Eles não colocaram absolutamente nenhuma informação. Eu acho isso temerário, tá? Eles não colocaram nenhuma informação quando eles apresentaram a origem do Super-Homem em Super-Homem número 38, que está aqui nas minhas mãos, né? E não falaram nada também sobre a segunda história dessa minissérie, né, do John Byrne, que representa a origem do Homem de Aço, que é a revista Super-Homem 39. Um trabalho que a Abril fez assim, de apresentar da forma que apresentou a minissérie, eu achei bacana, mas jogar a revista sem dar mais nenhuma informação ao público, aí eu já acho nota 0, tá? Enfim, a revista Super-Homem número 41, ela mostra a primeira aparição de fato, né? Só tinham aparecido os olhos do Lex Luthor, mas aqui mostra a primeira aparição de Lex Luthor, tá? Essa história ela já se passa com 1 ano e meio depois da primeira aparição do Super-Homem, tá? Ela trabalha bastante a dinâmica entre a Lois Lane e o Clark Kent, né? Conforme o editorial passado falou, eles discutiam constantemente, porque o Clark Kent ele apresentou a reportagem do século, né, que era a primeira entrevista com o Super-Homem, e a Lois, que tinha batalhado tanto por essa
por essa reportagem, não teve o trabalho dela publicado, né? Então ela ficou com raiva, ela tem essa personalidade bem incisiva, ela ficou com raiva do Clark Kent, né? Ela nunca perdoou ele por causa disso, né? Mentira, ela perdoa assim no futuro, tanto é que ela casa com ele e tem filhos com ele, né? Mas na época tava legal, ela não estava perdoando de fato, mas tinha um lance entre eles, né? O que tinha também era um lance entre Lois Lane e Lex Luthor, né? Apesar dela saber o quanto o Lex Luthor era uma pessoa perigosa, né? Pela quantidade de poder que ele tinha, ela nunca conseguiu encontrar nada que o desqualificasse de alguma forma, tá? Então, o Lex Luthor era totalmente apaixonado pela Lois Lane, e a Lois Lane ela apresentava certa resistência, mas de certa forma eles tinham um relacionamento que não chegava a ser amoroso, né? Mas eles tinham um relacionamento aí de amizade, de flerte, que nessa história aqui acaba totalmente, tá? Existem algumas curiosidades nessa edição, como por exemplo a forma como o Super-Homem se barbeia, ela é revelada aqui, né? E também tem uma outra curiosidade, que é o Super-Homem receber um título de agente especial do prefeito de Metrópolis, o prefeito Berkowitz, tá? Isso acaba sendo mais importante para o futuro e também para essa história. Essa história aqui, ela tem um enredo muito simples, né? O Clark Kent e a Lois Lane, né? O alter ego do Super, e a Lois Lane, eles vão para uma festa no iate do Lex Luthor. Essa festa, ela tem uma invasão. O Super-Homem ele consegue debelar essa invasão, mas o Lex Luthor, que poderia ter interferido de alguma forma, não interferiu, e aí dá zebra. Não posso falar também mais nada sobre isso, já contei um monte de coisa sobre a história aqui, quero muito que vocês leiam. E aqui, caras, também tem mais um editorial falando do status quo, da situação do Luthor, né, do status quo do Luthor. Mais uma no Correio de Krypton. Corta pro Correio de Krypton, produção. Muito bem, gente. Mais um editorial aqui escrito pelo Leandro Luigi Del Manto. Leandro Luigi Del Manto. Aqui tá com o nome completo, no outro não tava não. Vamos ver o que o Leandro escreve aqui. A concepção do novo Lex Luthor deve-se a Marv Wolfman, vide Novos Titãs e Crise. Ele era roteirista, tá? O Marv Wolfman, inclusive dos Titãs, durante muito tempo. A sua ideia era Cidadão Luthor, relembrando o clássico filme Cidadão Kane, de 1941, dirigido por Orson Welles. Wolfman explica que sua versão de Luthor foi inspirada no período médio de Cidadão Kane, onde o jornalista multimilionário Charles Foster Kane, interpretado por Welles, é um dos mais brilhantes e famosos homens da sociedade e está no apogeu da glória humana. Da mesma forma, Lex Luthor é um dos homens mais ricos e poderosos do hemisfério ocidental. Charles Foster conquistou sua fortuna graças às aplicações bem-sucedidas feitas a partir de uma herança. Luthor alcançou sua posição de status social devido ao seu brilhantismo científico. Mas, como a história nos tem ensinado, todo o Império possui 3 fases ou ciclos de evolução básicos: ascensão, apogeu e decadência. Charles Foster atingiu o topo de seu reinado socioeconômico para ver que todo o seu poder começava a ruir. Apesar disso, ele jamais se deixou corromper, assumindo sua postura até o fim. Lex Luthor estava no apogeu de suas conquistas, mas surgiu um rival capaz de fazer todas as suas obras naufragarem no mar da obscuridade. Até mesmo seu envolvimento pseudo-amoroso com a repórter Lois Lane foi abalado, pois ela se sente muito mais atraída pelo seu então adversário, Super-Homem, pelo seu até então adversário, Super-Homem. Lex Luthor já não faz mais parte das manchetes de primeira página dos jornais de Metrópolis. Agora, a grande notícia é um super-herói. Ao contrário de Foster, Luthor não teve seu império econômico afetado. No entanto, ele é capaz de fazer de tudo para que isso não ocorra, não importando quais sejam os meios. Se Super-Homem tornou-se seu grande obstáculo, ele fará de tudo para tirá-lo de seu caminho. Luthor acabou corrompendo a si e as pessoas que o cercam por causa de sua ambição pelo poder e fama.
Convém ainda salientar que ele pode ser visto como uma mescla de dois grandes vilões da Marvel, o maquiavélico cientista e ditador Victor Von Doom, o Doutor Destino, e o sofisticado gênio do crime Wilson Fisk, o Rei. A partir de agora, ele não passará mais 50% de sua vida vendo o sol nascer quadrado. Não haverá mais combates corporais entre Super-Homem e ele. Não é mais preciso. Ele pagará as pessoas para trabalharem para ele. Antigamente, Superboy havia causado acidentalmente sua calvície. Hoje, entretanto, a calvície de Luthor se deve provocada, na pior das hipóteses, por uma repentina queda nas ações da Bolsa de Valores. Na próxima edição de Super-Homem, o quinto capítulo da série O Homem de Aço apresentará o personagem bastante bizarro. Tá aí o editorial do Leandro Ludi Del Manto. É muito bacana o que ele escreveu, essa comparação com o Cidadão Kane, com a influência do Marv Wolfman no trabalho do John Byrne. Caras, eu acho isso incrível, né? Obviamente, toda a arte ela tem uma inspiração, né? Vai dependendo daquilo que as pessoas consomem, né? Enfim, pessoal, tanto o argumento quanto a arte aqui do John Byrne, eles estão primorosos, né? Tem inclusive um quadrinho aqui do John Byrne que você vê uma forte influência da imagem do Christopher Reeve. Tem um quadrinho específico aqui. Cara, olha esse Super-Homem aqui. Me diz se não parece o Christopher Reeve depois de ter tomado um pack de esteroides, né? Porque o Super-Homem do John Byrne é forte pra caramba. Então, eu sinto que rolou essa inspiração aí. A questão da aparência do Lex Luthor também, eu acho que o John Byrne deu uma inspiradinha também no Gene Hackman, né? Ele aparentemente lembra um pouco, a questão inclusive do penteado dele. Enfim, gente, essas duas histórias vocês conseguem encontrar elas com facilidade aí na série A Saga do Superman. Vocês conseguem encontrando aí a venda na internet, tá em mercado, tá sendo impressa ainda. Então corram, não deixem, se vocês puderem, obviamente, né, já que tá tudo caríssimo, mas se vocês puderem, não deixem de ler essas histórias que são importantíssimas, beleza? Então é isso, esse é o fim do vídeo. Deixem nos comentários tudo que vocês acharem sobre Batman, sobre Super-Homem, sobre Lex Luthor, sobre Lois Lane, sobre John Byrne, sobre Marv Wolfman. Falem o que vocês quiserem. E se vocês também quiserem e puderem, deixe o seu like, son. E se você curte o material que eu apresento aqui, considere se tornar um patrocinador ou um membro do Pode Não Pode. Por apenas R$ 7,99 por mês, você pode ajudar nosso canal a melhorar a nossa parte técnica. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Sobem os créditos. Produção